Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes, amigos e amigas do grupo de WhatsApp, A Voz da Palavra de Deus, também do grupo Testemunhos de Deus, vocês que são participantes através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do grupo Bíblia e Oração, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Mais uma vez aqui, em uma noite, orando, buscando a presença de Deus, me revestindo do poder de Deus, intercedendo por todas as pessoas que colocaram seus nomes no livro da oração, no livro V, no livro da vitória, porque a oração traz a vitória, a oração traz a bênção de Deus. E agora eu quero, juntamente com todos vocês, meditar na santa, preciosa e poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja situada na cidade de Corinto da Antiguidade, capítulo 12, verso 7. Quem mora aqui na cidade de Pelotas, onde eu resido, se chama pelotense. Quem morava na cidade de Corinto eram os irmãos e irmãs coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim a palavra de Deus: e para que eu não me ensoberbecesse, ficasse orgulhoso, ficasse soberbo com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas então Deus me disse: a minha graça, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, repouse a unção divina, repouse o Espírito Santo. Também aqui no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos cristãos, filhos e filhas de Deus que habitavam na cidade da antiguidade chamada Éfeso, os irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim: embraçando, tomando sempre o escudo da fé, utilizando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oramos a Deus essa hora. Pai eterno, divino mestre, tu és o nosso Rabi. A palavra Rabi significa o professor, aquele que ensina. Em Isaías 9:6, um dos títulos do Senhor Jesus Cristo é o nosso conselheiro, é aquele que nos dá bons conselhos, que nos ensina, que nos guia, nos orienta, nos dirige o caminho que devemos andar. Eu tenho lido, Pai, esses 2 textos preciosos, essas 2 pérolas divinas da tua palavra, Pai, e como eu sempre faço, meu Deus, ao ler a tua palavra, ao ler esse best-seller divino chamado a Bíblia Sagrada, eu falo com o autor desta Bíblia, falo com o escritor desta Bíblia, falo com o revelador
desta Bíblia, desta palavra de Deus. E eu te peço, Deus, sabedoria, revelação, discernimento, poder, autoridade e virtude divina, Senhor, para transmitir a tua palavra, para pregar a verdade, na unção, na intrepidez e no poder do Espírito Santo, Pai. Usa-me nesta hora, prepara o coração desta pessoa para receber a tua palavra, ao ouvir possa crer, ao crer possa entender, compreender, receber esta palavra e acima de tudo obedecê-la, praticar a tua palavra e andar guiado, dirigido pela tua palavra, para viver uma vida feliz, abençoada, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida abundante, e ao final da jornada, Pai, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: o alvo, aquele que está na mira do diabo, aquele cristão, aquele filho, aquela filha de Deus que está na mira do diabo, porque a Bíblia diz que nós que somos cristãos verdadeiros, cristãos originais, produzidos pelo verdadeiro evangelho, pela palavra legítima, pela palavra genuína, pelo evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os verdadeiros cristãos seriam perseguidos, e nós vimos já em Atos dos Apóstolos, no princípio da igreja primitiva, que os apóstolos, filhos e filhas de Deus, foram perseguidos no passado, foram injuriados, eles foram o alvo do diabo, foram até mesmo martirizados, queimados em fogueira, jogados para serem estraçalhados pelos leões ferozes das arenas romanas, e ali então eles eram perseguidos, eles eram o alvo do diabo. O diabo tem feito de tudo para impedir a vitória da igreja, mas desde o começo lá, desde o começo da igreja primitiva, ali os verdadeiros cristãos, eles venceram, e esta palavra tem chegado até nós hoje. E você, meu irmão, minha irmã, que está sendo perseguido, injuriado pelo diabo, você também vai vencer, pois quem está contigo, meu irmão, é o Deus forte, é o Deus varão de guerra, é Jeová Sabaoth, é o general dos exércitos, é o Deus poderoso, é o Deus que peleja por ti. E eu quero te dizer que esta pessoa que se levanta contra ti, que se intitula teu inimigo, na verdade quem está usando esta pessoa para levantar fofoca da tua vida, para levantar calúnia, para te perseguir de diversas formas, quem está usando este que se diz teu inimigo, é o inimigo público número 1, é Satanás e seu exército de demônios que levanta a pessoa para te perseguir, para te injuriar, para que você venha desanimar, perca a sua fé, perca a sua alegria, perca o seu entusiasmo, mas não deixe o diabo te desanimar. Eu te digo nessa noite, Deus vai pelejar por ti, Deus vai pelejar em teu favor, Deus vai pisar na cabeça dos demônios, Deus vai expulsar os espíritos imundos que quem sabe tem agido até no teu lar, na tua família, mas nesta noite Deus entra com providência para a tua vida, e a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas pastor Flávio, o senhor disse que o tema desta pregação é o alvo. O que é um alvo? Um alvo é aquilo que as pessoas treinam, é a mira,
de um revólver ou arco e flecha. Então aquele círculo com pontinho preto que se chama mosca, e ali aquele que treina com arco e flecha atira e procura acertar no centro daquele alvo. Aquele que treina com arma, com metralhador, atira e tenta acertar no centro daquele alvo que se chama mosca. E então eu quero te dizer, a Bíblia diz no segundo texto que eu li, em Efésios capítulo 6, verso 16, que nós devemos usar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, dardos de fogo, flechas de fogo que o diabo atira contra a minha vida, contra a tua vida, para te tirar da igreja, para que você perca a sua fé, para que você se desvie do caminho do Senhor, para que você perca a sua alegria e prazer de servir a Deus. Mas nesta noite o diabo está derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas então, qual é o perfil daquele cristão, daquele filho, daquela filha de Deus que o diabo vai perseguir? O diabo não persegue aqueles que não oram, aqueles que não buscam a Deus. O diabo não está nem aí para aquele irmão, para aquela irmã que não tem vida espiritual abundante na presença de Deus. Qual é o alvo do diabo? É aquele cristão que ora, que cumpre Mateus 6, verso 5 em diante, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai Celestial, fala com Deus. É aquele cristão que cumpre Marcos 9, 29, que certa casta, tipo, espécie de demônio, não sai com outra coisa, senão com muita oração e jejum. Este é o alvo do diabo. A igreja que é perseguida pelo diabo não é aquela igreja fria, aquela igreja gelada, aquela igreja que os cristãos abandonaram o melhor culto, a reunião de oração, a reunião para buscar o poder de Deus, para ter um encontro com Deus. Mas o alvo de Satanás não é aquela igreja parada, aquela igreja anêmica, fraca, raquítica, mas o alvo de Satanás é aquela igreja que ora, é aquela igreja que jejua, porque ele sabe que a oração e o jejum do povo de Deus derrota ele, coloca ele por terra. Então, meu irmão, minha irmã, quer ver a vitória do teu lar, da tua família, a vitória da tua vida espiritual, a vitória da tua vida financeira, a vitória em todas as áreas da tua vida? Começa a orar, começa a clamar. A Bíblia diz: aquele que busca a Deus de madrugada, esse terá um encontro com Deus, esse Deus virá para lhe socorrer, para lhe abençoar. Comece a orar, a jejuar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Comece a jejuar pelo pastor da sua igreja. Você, pastor, jejue pelos membros da sua igreja, e você verá a glória de Deus, a Shekinah, a unção divina que despedaça o jugo de Satanás, operando no meio da tua igreja, operando na tua vida individual, no teu lar, na tua família, em todas as áreas da sua vida. Então, o alvo do diabo é aquele cristão que ora, que jejua. O que mais, pastor, o senhor pode dizer? O alvo do diabo é aquele cristão, filho e filha de Deus, que lê a Bíblia, que aprende a palavra original. Aquele cristão que não lê a Bíblia, o diabo não está nem aí para ele. O diabo diz: ele é um ignorante, ele não conhece a Deus, ele não sabe nada da boa e perfeita vontade de Deus. A palavra teologia significa estudo de Deus. Tel, Deus, logia, estudo de Deus, conhecer a Deus. Como vamos conhecer a Deus? Através da sua palavra. Oséias capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz: conheçamos
e não estacionamos, mas prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída. Em São João 5,39, Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus 11:29, Jesus disse: vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18, a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe de quem o diabo tem raiva? Daquele cristão alimentado pela palavra de Deus. E o diabo vem com lero-lero, com conversa fiada. O diabo vem com falsas doutrinas. O diabo vem com heresia. Ele vem querendo enganar. Mas aquele cristão leu a Bíblia, ele conhece a Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a sã doutrina, ele conhece os mandamentos de Deus. Ele não é enganado, ele é vitorioso, porque esta palavra nos dá a vitória. Qual o perfil daquele cristão que o diabo persegue, que o diabo atira os seus dardos inflamados, que o diabo quer ver fracassado, derrotado? Qual é o perfil, pastor? O que mais o senhor pode dizer a esse respeito? O diabo tem raiva daquele cristão fiel, daquele cristão santificado, daquele cristão que rejeitou o mundanismo, rejeitou a vaidade, rejeitou as festas profanas, rejeitou os vícios, rejeitou os maus costumes, rejeitou o mundanismo, rejeitou a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que a Bíblia diz lá na primeira epístola de João, capítulo 2 e verso 15 em diante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso não vem de Deus, mas é do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para todo sempre. Então o diabo tem raiva daquele cristão que se santifica. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele cristão que quer se aperfeiçoar, melhorar cada vez mais a sua vida. Mateus 5 e verso 48: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aquele cristão quer melhorar cada vez mais na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. É desse cristão verdadeiro e sincero que o diabo está com raiva, e o diabo quer perseguir para te tirar da presença de Deus. Qual o perfil daquele cristão que é alvo de Satanás? Aquele cristão que evangeliza, aquele cristão que se preocupa com as almas, aquele cristão, filho, filha de Deus, que cumpre o ID do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 16, verso 15, o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele cristão egoísta, aquele crente, ou seja, o que for egoísta, que não se preocupa com o clamor das almas, com as almas que estão perecendo, morrendo sem salvação. O diabo diz aos seus demônios, aos seus soldados, aos espíritos das trevas, aos quais ele comanda, ele diz: nem te preocupa com esse aí, ele não ora, ele não jejua, ele não se alimenta da palavra de Deus, ele não
se santifica, ele é um mundano, ele é um adúltero, ele é um mentiroso, ele é um fofoqueiro, nem se preocupa com ele não evangeliza, não entrega folhetos, deixa assim, ele é um acomodado, ele não se preocupa com a obra de Deus. Mas aquele cristão que evangeliza, que sai em busca das almas, que entrega folheto e visita hospitais, presídios, levando o evangelho, que trabalha na recuperação dos drogados, levando a palavra para aqueles que estão sofrendo, oprimidos, perturbados por vício, pelo pecado, é com esse que o diabo está preocupado. Qual o objetivo, pastor Flávio, o senhor trazer esta mensagem, esta palavra? É para que você se prepare, meu irmão, para que você se revista, como a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, para nós nos revestir no poder de Deus, da unção de Deus, da armadura de Deus, para enfrentar esses espíritos das trevas, para vencer essas barreiras, para vencer essas perseguições. Não se preocupe, se o diabo está olhando para você e você é o alvo dele, Deus está te protegendo. A Bíblia diz que uma muralha de fogo cercará os verdadeiros filhos e filhas de Deus. O Salmo 34 e versículo 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda e os livra de todo mal. Qual o perfil daquele cristão que o diabo tem raiva? Aquele que louva a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus tem prazer de ouvir o meu louvor, o teu louvor. Se você estivesse cantando música de pagode, músicas mundanas, o diabo não te perseguiria. Se você estivesse rodando na sua casa música de funk, música suja, com mensagens diabólicas, o diabo não te perseguiria. Mas como você louva a Deus, você adora a Deus, você canta belos hinos de louvor a Deus, aí o diabo tem raiva de ti. Continue cantando, continue louvando, continue adorando, continue celebrando a Deus, como a Bíblia diz, todos os moradores da terra. Salmo 100 e verso 1, continue adorando o Pai em espírito e verdade, e Deus vai recompensar o teu trabalho, o teu esforço. Deus quer renovar a tua vida nessa noite. Deus quer te encher do Espírito Santo, te encher do poder de Deus, te encher da glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Quero orar em teu favor nesta hora. Dobre os teus joelhos, aí onde você está na sua casa. Se ainda não aceitaste Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará por ti. Você que está desviado, se reconcilie com Deus. Eu estarei orando agora por você doente, oprimido. Fecha os teus olhos, firma o teu pensamento com Deus, clama juntamente comigo agora ao Deus El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Soberano, ao Elohim, ao grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra. Eu tenho pregado a Tua palavra nesta hora, Pai, e agora eu suplico que o Senhor venha para abençoar este homem, esta mulher, esse jovem, este moço, esta moça, esta pessoa doente e enferma. Seja curada agora, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura, receba a restauração da sua saúde, seja qual for a enfermidade, seja qual for a doença, o vírus. Queima, Pai,
queima a enfermidade, queima a doença, renova as células imunizadoras do organismo, dá força, energia e vigor, vida e vida com abundância. Esta pessoa oprimida, perturbada, presa, amarrada, acorrentada, encarcerada, algemada, enlaçada, aprisionada por demônios, por espíritos imundos, em nome de Jesus Cristo, sai, ai da vida dele, ai da vida dela, ai deste homem, desta mulher, ai deste lar, dessa família, e essas obras de macumbaria, de feitiçaria, queima, Senhor, queima toda obra do diabo, queima toda obra do inferno, na libertação completa a esta pessoa, esse que é viciado no cigarro, no alcoolismo, nas drogas, receba a libertação, receba o impacto da unção divina, do poder de Deus, seja cheio do Espírito Santo, e o diabo perderá força na tua vida, e o Espírito Santo te dominará, e você será um cristão vencedor, abençoado, ungido e cheio do poder divino. Eu abençoo a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Diga como diz o Salmo 23, verso 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga como diz Filipenses 4, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga como diz Romanos 8, 37: somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Seja alegre, seja feliz, abra um sorriso, diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor, seja abençoado, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Você que puder, se inscreva no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Uma boa noite de sono tranquilo, de descanso, como diz o Salmo 4, verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Uma boa noite a todos vocês, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo.